Boa noite, amados, queridos amigos e irmãos que estão nesse momento ainda acordados aqui do Facebook. Nós estaremos aqui trazendo uma palavra maravilhosa da parte de Deus para o seu coração nesse tempo de crise, de aflição, nesse tempo de angústia, até de pânico, que muitos estão enfrentando no seu dia a dia. Tempo de pandemia, onde nós sabemos em que o mundo está parando. Mas diante de tanta aflição, diante de tanto medo, de tanta dor, de tanto sofrimento, nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Nós não podemos deixar de acreditar no nosso Deus. De acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, nosso Deus. A palavra de Deus fala que não cai um pardal. Em Mateus capítulo 10, se Deus não permitir. Jó, ele já falou lá no capítulo 42, no versículo 2, que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor. E a gente precisa entender que todas as coisas, Paulo falou, em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria de deixar essa palavra para o seu coração, você que ainda está acordado e você que irá assisti-la, ouvi-la em outra oportunidade, em outro momento, para que você refletir, para você guardar no seu coração, para que haja mais esperança, haja mais fé, para que você seja fortalecido. Eu quero abraçar a nossa amada irmã em Cristo, Fran Lopes, a nossa irmã Francinete, que hoje está em Viamão, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe sua vida, irmã Francinete. Ela que é daqui de Elesbão, se converteu aqui na nossa igreja batista, filha da irmã Eunice. Saudades de você, você é uma pessoa muito querida. O nosso amado irmão Gerson, seu marido, Deus abençoe sua vida, suas filhas, a Brenda e a Bianca também, nós sentimos saudades de vocês. E todos que estão nos acompanhando nessa live, ao vivo, aqui pelo Facebook, depois de quase um ano desativado do Facebook, do Instagram, para já mais um tempo para Deus, para orar, para ler a palavra, para ler livros. Nós, por conta desse momento dessa pandemia, do coronavírus, nós resolvemos reativar as redes sociais, porque através das redes sociais nós podemos alcançar um bom número de pessoas. Muitas pessoas podem ser edificadas através da palavra de Deus. E não há melhor lugar para se estar nesse momento do que na presença do Senhor, meditando na palavra de Deus, falando com o Senhor antes de dormir. Entendendo que quando nós estamos nas nossas casas, também Deus está presente nos nossos lares, e esse é o momento de nós amarmos nossa família, nós aproveitarmos a nossa família. Os pastores, eles têm esse privilégio de estarem mais tempo com seus entes queridos, mas você que trabalha o dia todo, às vezes não tem tanto tempo para estar com os seus entes queridos. Agora, como que é obrigado, você tem que ficar na sua casa, mais tempo com a sua família. Então aproveite esse momento na sua casa, aproveite esse momento que Deus está te concedendo para desfrutar dos seus entes queridos e principalmente para refletir, para meditar na palavra de Deus.
Então a palavra de Deus diz, se você quiser acessar a sua Bíblia aí ou abrir, se não, ouça, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala, Senhor Deus, a cada coração, a cada amigo ouvinte que está no Facebook, online, que ouvirá depois essa palavra, que essa palavra atinja, edifique e conforte os corações nesse momento de crise que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então essa palavra está em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 15. Salomão, ele acabou de construir a casa do Senhor, a sua casa, e Deus apareceu para ele, a Bíblia diz, no versículo 12, dizendo que ouviu a oração que ele fez. E Deus escolheu o templo que Salomão construiu para ser um lugar de sacrifício. E a Bíblia diz que Deus ouviria todas as orações que fossem feitas naquele lugar. Principalmente quando Deus decidisse, por causa da desobediência do povo, julgar as nações, julgar o seu povo. E uma das maneiras que Deus ele fazia para julgar o seu povo, para discipliná-los, era cerrando os céus. No versículo 13 de 2 Crônicas 7, diz: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Então, um povo que era praticamente que vivia da agricultura, sem chuva, as colheitas não seriam tão fartas e eles seriam prejudicados. Então Deus muitas vezes cessava as chuvas, fazia cessar as chuvas, cerrava os céus. Outra coisa, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Então os gafanhotos eram um meio de Deus usá-los para também julgar, porque eles devoravam as plantações, as colheitas, e o povo também ficava prejudicado em suas colheitas devido aos gafanhotos consumirem as suas plantações. Mas aqui nós temos uma terceira maneira de Deus julgar o povo. Está no final do versículo 13. Se eu enviar a peste entre o meu povo. Se eu enviar a peste entre o meu povo. A peste aqui é doença, é epidemia. E Deus, ele julgou no passado e ele continua julgando hoje também. Ele é um Deus imutável, ele não mudou. Ele continua disciplinando o seu povo. Ele continua trazendo juízo. Assim como ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que julga como prova do seu amor, que disciplina. Nós vemos, por exemplo, as trombetas lá no Apocalipse, que são o juízo de Deus regado com misericórdia. Então eu vejo esse período catastrófico que nós estamos vivendo, esse período de pandemia do coronavírus, como a mão de Deus pesando sobre as nações, Deus chamando o povo ao arrependimento, chamando as nações ao arrependimento, Deus fazendo com que a arrogância humana seja desfeita, Deus fazendo com que o ser humano se coloque no seu devido lugar
e reconheça que o poder, o domínio e a glória pertencem somente ao Senhor. Então, o que fazer? O que fazer nesse período? O que a Bíblia diz exatamente? O que nós devemos fazer nesse período de pandemia, nesse período de crise, de doença? Como que isso tudo cessará? Como que isso tudo cessará? A solução que a palavra de Deus nos traz o próprio Deus nos ensina, está aqui no versículo 14. No versículo 13 nós já vimos: se eu enviar a peste entre o meu povo, a epidemia, que é a doença. Então, o que o povo de Deus tem que fazer? No versículo 14 ele diz, de 2 Crônicas capítulo 7, se o meu povo, o povo de Deus hoje é a igreja, composta de judeus e gentios. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que representa Deus aqui na terra, a igreja do Senhor, ele diz, o povo que se chama pelo meu nome, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, Deus diz, se humilhar. Se humilhar. Nós temos que nos arrepender, e nos humilhar na presença do Senhor. Nós temos várias passagens nas Escrituras Sagradas para deixar o nosso orgulho, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós temos, diz a Bíblia, que nos humilhar perante o Senhor. Lá em Tiago 4,10 fala, humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então Deus, Ele não gosta de arrogantes. Deus não tem prazer em pessoas arrogantes, mas nas pessoas humildes, nas pessoas que se humilham. E Ele quer que o seu povo seja um povo humilde, um povo que reconheça a sua soberania, o seu controle. Enquanto a gente vê, potências, se escondendo, potências se trancando, desfalecendo, como sinal do juízo de Deus, isso só faz com que a gente creia ainda mais na palavra de Deus, que mostra que Deus está no controle, que Deus está julgando as nações. Mas para que Deus reverta esse quadro, Ele quer que você se humilhe, que nós nos humilhemos, que nós reconheçamos que nós não somos grandes coisas, que nós somos frágeis, que nós somos impotentes, que nós somos limitados. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos reconhecer a sua grandeza, o seu poder e nos render a Ele. Nos render ao domínio do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor do universo. Um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. Toda língua o confessará. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos se dobrarão, todos se curvarão, quer queira ou quer não. Então, para que Deus reverta esse quadro, nós temos que nos humilhar na presença dEle, reconhecendo a sua soberania, o seu poder, o seu total controle sobre todas as coisas. Em segundo lugar, o que é que Deus quer em meio a essa pestilência? Que nós oremos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Deus quer que você ore. Não há arma mais poderosa do que a oração. Não há. Através da oração, coisas impossíveis aos nossos olhos podem acontecer. Deus, Ele, num piscar de olhos, pode fazer cessar essa pandemia. A gente vê tantos sinais maravilhosos em resposta à oração nas Escrituras Sagradas. Deus é o Deus do impossível. Ele abre o mar. Ele abriu o mar para o povo dele passar. Na época de Moisés, quando tudo parecia impossível, Deus abriu o rio Jordão para Josué com seu povo passar. Deus fez até a jumenta falar para repreender o profeta Balaão. Deus, Ele providenciou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas não morrer afogado e depois pregar para os ninivitas a palavra.
Deus fez os leões ficarem mansos quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo lá na Babilônia. Fez a virgem ser mãe de filho. Ele faz a estéril ser mãe de filho. Faz os paralíticos andarem. Deus faz os cegos enxergarem, os mudos falarem, os leprosos serem purificados. Ele ressuscita os mortos. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Lembra lá de Jesus com os discípulos no barco? Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acordou, repreendeu o vento, mandou o mar se aquietar, mandou o vento se calar, e houve grande bonança. E eles admirados, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus a quem nós podemos orar, falar com Ele. E a Bíblia diz que muito pode sua eficácia a oração de um justo, em seus efeitos. Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que invocar o seu nome, é tempo de orar. Às vezes Deus permite que estas coisas aconteçam para que nós nos humilhemos, para que nós oremos com mais fervor, com mais perseverança. E em terceiro lugar, quando a praga chegar, quando a peste chegar, de acordo com o versículo 13 aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, o que é que temos que fazer? Deus diz, me buscar. A gente sabe que tem muitas pessoas que, nesse momento, estão querendo apenas alívio, desta praga, dessa peste, dessa pandemia. Tem muitas pessoas que buscam a Deus só por causa dos seus livramentos, por causa das suas bênçãos. Mas Deus, Ele quer que nós o busquemos por quem Ele é. Nós temos que amá-lo, nós temos que desejá-lo acima de todas as coisas. O importante é que a presença de Deus habite em nós, que nós confiemos nele, que nós vivamos para o louvor da sua glória. Mesmo que não cesse essa pandemia, mas nós continuaremos adorando a Deus, porque nós sabemos que Ele é perfeito, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele nos ama mesmo assim. Que todas as coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles me buscar, nós temos que buscar Deus por quem Ele é, buscar Deus. É tempo de buscar Deus, é tempo de se quebrantar na presença de Deus. É tempo de nos relacionar com Ele, de nos envolver com Ele, de nos deleitar nele. Que nós não estejamos orando e, principalmente nesse período, apenas por um simples livramento da parte de Deus. Que nós, principalmente os cristãos conhecedores da palavra, que não estejamos buscando a Deus só para nos vermos livres, para que tudo se normalize. É claro que a gente deseja que tudo se normalize, que tudo volte para o seu devido lugar, que as escolas voltem a funcionar, que os comércios voltem a ser abertos, os hospitais, tudo voltem a funcionar naturalmente, dentro das suas normalidades, que os humanos transitem, abertamente nas ruas, que os contatos aconteçam, os abraços, os apertos de mão, os carinhos, os afetos. Nós queremos que tudo volte à sua normalidade. Mas Deus, Ele diz na sua palavra, em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo me buscar, Deus quer que eu e você o busque. Busque a Deus. Busque a pessoa de Deus. Não simplesmente suas bênçãos, não simplesmente seus livramentos. Porque Deus, Ele é tudo para nós. É tudo que nós precisamos. É tudo que nós necessitamos. Não adianta nós termos saúde e não termos a presença do Senhor. Não adianta nós termos dinheiro e não termos a presença do Senhor.
Não adianta nós sermos belos e nós não termos a presença do Senhor. Não adianta nós termos poder e não termos a presença do Senhor. Nós temos que amar a Deus, buscá-lo pelo que Ele é. E principalmente nos contentarmos com a sua presença gloriosa e maravilhosa nas nossas vidas. E por fim, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, talvez você que está me ouvindo nesse momento, nos assistindo aí pelo Facebook, possa estar se perguntando: mas pastor, Deus mandando o seu povo, ordenando o seu povo que se converte dos seus maus caminhos, o seu povo não já é convertido? Basta você refletir: quem de nós já é perfeito? Será que você não precisa melhorar? Nós pecamos, nós ainda não somos perfeitos. A Bíblia diz em 1 João 8, versículo 10, que se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecados, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sempre há algo a melhorar. Nós temos que nos converter todos os dias, mudar todos os dias. Como nós estamos vendo aqui no próprio texto, é necessário nos humilharmos. Às vezes o orgulho começa a tomar conta do nosso coração, a soberba. Nós temos que nos humilhar. Às vezes nós não estamos orando como convém, nós temos que orar mais. Às vezes nós não estamos buscando a Deus por quem Ele é, mas simplesmente as bênçãos de Deus, quando o abençoador é mais importante do que as bênçãos. Então é tempo de se converter dos nossos maus caminhos. E maus caminhos não é só matar, roubar e destruir. Quando você não perdoa, quando você deixa a arrogância tomar conta do seu coração, quando você não faz o bem, a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Então, são tantas maneiras de nós pecarmos, de nós praticarmos o mal. E se tem uma coisa que nos afasta do Senhor, é o pecado. A Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 2, que os meus ouvidos não estão tapados para não poder ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para não poder salvar. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Pessoas que estão tremendo, entrando em pânico por causa do coronavírus, mas não sabem o quanto o pecado é nocivo. Porque o coronavírus ele só mata o corpo. O pecado ele mata a alma e o corpo e lança no inferno. Nada pode nos separar do amor de Deus, nenhuma doença. A Bíblia diz lá em Romanos 8, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem o presente, nem o futuro. Nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O coronavírus não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o pecado pode. O pecado pode te condenar, o pecado pode te levar ao inferno. Por isso que em Mateus 10, 28, 29, 30, está escrito lá: não temam aqueles que matam o corpo. Não temam aqueles que matam o corpo. E depois não tem mais poder para fazer mais nada. Temam aquele que tem poder para lançar a alma e o corpo no inferno, que é a Deus. Então nós temos que temer ao Senhor. É tempo de reverenciá-lo, respeitar o Senhor, buscar a sua santidade, nos converter dos nossos maus caminhos, abandonar o pecado. É tempo de nós chorarmos pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa nação, do mundo. E aí, se o povo de Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, aí qual a promessa de Deus diante dessa pestilência que está no final do versículo 13? A resposta está no final do versículo 14. Ele diz: então eu ouvirei dos céus
então eu ouvirei dos céus. Deus promete ouvir a nossa oração. Deus promete nos atender e nos responder. Porque Ele é o Deus que ouve. Ele não está surdo. Os seus ouvidos não estão tapados para não poder ouvir, diz a palavra. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59 fala isso. Deus está pronto para nos atender. Mas se nós guardarmos a iniquidade do nosso coração, o Senhor não nos atenderá, diz o Salmo 66, versículo 18. Jesus mesmo falou, João 15, 7, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito. Então, Deus promete ouvir a nossa oração dos céus. Ele diz, perdoarei os seus pecados. Existe coisa mais importante do que termos os nossos pecados perdoados? A pessoa pode ser curada do coronavírus, mas se os pecados dela não forem perdoados, de nada adianta. Porque, como nós já falamos aqui, o coronavírus, ele não pode nos separar do amor de Deus. É que Deus elimine essa pandemia, de uma vez por todas, é o nosso desejo. Mas o nosso maior desejo deve ser que Deus elimine e nos purifique completamente dos nossos pecados. E na cruz Ele fez isso, através de seu Filho, através da morte de seu Filho. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o único remédio, a única solução para o problema do ser humano. É o sangue de Jesus derramado na cruz. De acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 7. Porque lá diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Deus quer te perdoar. Deus é misericordioso. Deus quer nos perdoar. Deus quer nos ouvir. Deus quer nos atender. E por fim, Ele promete, sararei a sua terra. Deus promete sarar a nossa terra. A terra do povo na época estava sem chuva. O juiz de Deus fez com que Ele cerrasse os céus de modo que não houvesse chuva. Os gafanhotos estavam consumindo a terra. E a peste, a pandemia, estava sendo enviada no meio do povo na época. E hoje é do mesmo jeito. Deus, Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer restaurar a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Ele promete sarar a nossa terra. Ele quer sarar a nossa vida. Eu pergunto, como é que está a tua vida nesse momento? O que você tem procurado fazer para que o Senhor tenha misericórdia de nós? Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então o que é que você tem que fazer? Se humilhe. Orar, ore. Me buscar, busque a Deus. E se converta dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a palavra. Nessa primeira live que nós estamos fazendo, retornando ao Facebook, ao Instagram. E eu espero que esses sejam dias de bênçãos, através dessas reflexões bíblicas que nós estaremos ministrando ao seu coração, porque tudo que nós fizermos para o Senhor, para a glória de Deus, terá os seus frutos. Nós sabemos que várias pessoas poderão ser atingidas pela palavra do Senhor. E como nós estamos tendo mais tempo para acessar as redes sociais, e os
cultos estão sendo paralisados, né? Os cultos coletivos nos nossos templos. Então vamos aproveitar, né, essas oportunidades que Deus está nos dando, nos concedendo para anunciar a palavra dele, para edificar vidas. Então eu acredito que o Senhor, somente Ele pode, né, fazer cessar essa pandemia. Eu não sei como é que Ele vai fazer isso, né? Se dando sabedoria a algum médico para criar a vacina, né, para imunizar as pessoas, ou de uma maneira sobrenatural Ele pode fazer isso. Mas o certo é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse como sinal, né, do juízo dele, para chamar as nações ao arrependimento. A palavra de Deus está se cumprindo. E é tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de buscar a sua face. É tempo de nos converter dos nossos maus caminhos. É tempo de nos humilhar. É tempo de orarmos. De buscarmos a sua face de todo o nosso coração. Porque tudo isso só aponta ainda mais, né, de uma maneira mais tensa, para o retorno do Senhor, para a volta de Cristo. Isso é sinal da volta de Cristo. Isso é sinal que Jesus está voltando, que Ele está às portas. É o princípio das dores. E nós precisamos estar buscando ao Senhor, intercedendo pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo mundo. É a vontade de Deus que você interceda, é a vontade de Deus que você ore. E nós precisamos cooperar com Deus, fazendo a sua vontade através da oração. Então eu quero lhe convidar para orar comigo, né? Você que até esse momento esteve conosco. Temos aqui o Jaime Newton, né? Boa noite, Valdinho, meu amigo, como vai você? Tudo bem, Jaime? Bela iniciativa, Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe, né, sua vida. Deus abençoe a vida do Carlos Bento. Amém, glória a Deus. Da Francinete, do Eli Barbosa. Boa noite, meu amado. Ótima palavra. Lucelena, minha prima amada. Linda mensagem. Lindomar Borges, louvado seja Deus. Prega a palavra. Minha amada esposa Sheliane também, né, está ouvindo essa live, está assistindo. Né, que Deus abençoe grandemente você e sua família. Pastor Francisvaldo, saudade de vocês. Francinete, Silvana Bezerra, glória a Deus. Diogo Silva, saudades. Trabalhamos na mesma cidade para o reino de Deus. A paz do Senhor, homem de Deus. Um abraço, Diogo. Um abraço para todos vocês. É o Jaime. Estou muito feliz, né, com essa oportunidade, com essa palavra que Deus nos concedeu e que ela sirva, né, para o nosso conforto, para a nossa edificação e de motivação, para nós buscarmos mais ao Senhor. Então vamos orar ao Senhor, vamos falar, né, com Ele nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos clamar. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória seja dada ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, em meio à crise que nós estamos enfrentando, essas aflições, porque o Senhor não nos prometeu a ausência de aflições, mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições. Mas o Senhor diz: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em meio a essa crise, nós, graças a Deus, podemos contar com a Tua paz. A paz do Senhor que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Meu Deus, leve a Tua paz aos corações que estão necessitando nesse momento. Pessoas que estão desesperadas, que estão em pânico, apavoradas, que estão assustadas. Oh, Senhor Deus, nos livra do mal, Senhor. Nos livra, meu Deus, dessa pestilência, do coronavírus, de sermos afetados, Senhor Deus, por essa doença. Mas nós sabemos que, graças a Deus, a pior doença que existe é o pecado, e o Senhor já nos livrou dele na cruz, através do sangue derramado de Jesus. Muito obrigado, louvado seja o Senhor pela salvação em Cristo.
Mas pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, das famílias que estão sofrendo, das que perderam seus entes queridos, das que estão com eles hospitalizados, dos que estão enfermos, meu Deus, dos que estão precisando, meu Deus, de um leito, de hospital. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, dessas almas. Protege, Senhor Deus. Livra o nosso país do mundo do caos. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Olha para a Europa, olha para a África, olha para a Ásia, Senhor. Meu Deus, abençoa o Piauí. Abençoa, meu Deus, os estados brasileiros todos, o Rio de Janeiro e São Paulo, que estão enfrentando, meu Deus, esse terrível momento de uma maneira mais ferrenha. Em nome de Jesus, que o Senhor faça ser estancado, Senhor Deus, esse vírus. Providencie uma vacina, providencie uma solução, Senhor Deus. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor opere um milagre sobrenatural. Faça algo espantoso acontecer, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Porque o Senhor promete na Tua palavra que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a Tua face, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor promete ouvir dos céus, o Senhor promete perdoar os nossos pecados e o Senhor promete sarar a nossa terra. E nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua família. Deus nos guarde de todo mal. Nos proteja dessa pestilência, desse coronavírus, dessa pandemia. Que Deus livre o Brasil, que Deus livre o mundo. E que haja sua paz nos corações. E que em meio a esse caos, em meio a tantas enfermidades, que as pessoas se voltem para Deus, que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então é a nossa oração, que possamos aproveitar esse momento para evangelizar, porque as pessoas estão com seus corações abertos, estão vulneráveis. Nós sabemos que muitos irão rejeitar a palavra, mas tem muitos que estão precisando, que aceitarão. Então vamos fazer a nossa parte. Divulguem a palavra de Deus. Preguem a palavra. Evangelizem, a tempo e fora de tempo. Vamos fazer o reino de Deus avançar. Vamos glorificar o nome do Senhor através da expansão da sua palavra. Deus abençoe Maria da Cruz, que também comentou, todos os outros aí que eu já mencionei. Deus abençoe todos que participaram, todos que curtiram aqui nossa live, Irmão Fábio Rosirene, ele está pedindo aqui para a gente visitar a irmã Terezinha nas Queimadas. Ela perdeu hoje o irmão em São Paulo. Peço orações pela saúde dela. Nós ficamos sabendo, irmão Fábio, nós oramos aqui pela irmã Terezinha. Que Deus fortaleça a sua vida, que Deus console a família lutada nesse momento de dor. Nós sabemos só o Senhor realmente é que pode consolar essas pessoas que estão enlutadas, que estão sofrendo, principalmente nesses dias de crise, nesses dias de pandemia. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus dê uma boa noite de sono para cada um. A palavra de Deus diz no Salmo 3, 5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. E no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me faz repousar em segurança. Eu até ensinei uma musiquinha para minha filha, a Keila, o Salmo 4:8. Eu gosto de cantar para ela dormir, sem medo. Antes dela dormir, aí a gente canta: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta, o Senhor me sustenta. Em
paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta, o Senhor me sustenta. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz para todos em nome de Jesus. Amém.